Olá, povo! Como estão? Boa noite para todos vocês. Tem mais gente esperando aqui. Opa. Vamos encerrar, né, esse nosso material, se possível encerrarmos hoje, né, esse material sobre esses princípios da execução, para continuarmos com material novo na próxima semana. Só ver se tem mais gente aí para chegar. Chegada aí. Qualquer coisa, alguém me avise, por favor. Deixa eu... Vamos lá. Meus caros, qualquer coisa vocês mandam pergunta aí, né? Não fiquem com dúvidas. Vamos ao nosso primeiro bloco de aulas, então. Nós paramos a nossa aula da semana passada falando sobre a atipicidade dos meios executivos. Pelo que eu me recordo, foi exatamente aqui que nós paramos. Caso tenhamos parado em um momento diferente, você me avisa, por favor, tá? Então, a princípio, nós paramos aqui tendo falado sobre isso. Oi, Felipe. Eu já tinha falado do sexto. Eu achei que eu só ia falar assim que a gente tinha falado do cinco e nós estaríamos no sexto. Mas então, beleza. Obrigado. Vamos então retomar a partir daqui, então, do sexto. Vamos lá. Então, a gente terminou o nosso bate-papo da semana passada falando sobre a especificidade da execução, né? Contida ali a partir do artigo 499 do Código de Processo Civil. Quando a gente pensa em execução, é importante que nós compreendamos que existem três grandes espécies de execução, três grandes modalidades de procedimento executivo, né? Três formas de se cobrar algo líquido, certo e exigível. Nós temos a execução para pagar quantia, nós temos uma execução de fazer e não fazer, e a execução para entrega de coisa, para entregar ou para dar coisa certa, né? Então, quando a gente pensa na primeira modalidade, que é a mais comum, nós temos a execução para pagamento de dinheiro, de quantia em dinheiro, propriamente dita, tá? Quando nós pensamos em execução de fazer ou não fazer, nós estamos relacionando isso mais a uma prestação de serviço, algo que deve ser ou não realizado, muito próximo daquela figura da prestação e da empreitada, que vocês estudaram em contratos, né? Nós temos o contrato de empreitada e temos o contrato de prestação de serviço. Então, esse fazer ou não fazer está mais atrelado a isso. E, por fim, nós temos a execução de entrega, ou de entrega de coisa, ou para dar coisa certa. Então, eu posso ter uma execução que busca um veículo. Então, aí é uma execução para entregar coisa, né? Então, essas são as três modalidades que nós estudaremos ao longo do nosso semestre, modalidades da execução. Vamos dar seguimento aqui. Quando a gente pensa nessas modalidades, em todas essas modalidades, a gente tem que aplicar o modelo da especificidade. O que isso significa, meus caros? É a regra, até mesmo um desdobramento do interesse processual. Quando vocês estudaram o princípio do interesse processual, e isso lá em Teoria Geral do Processo, vocês viram essa ideia de que é necessário demonstrar a necessidade do processo mesmo, que é preciso fazer uso da via processual para resolver aquele problema, e, além disso, faz parte do interesse processual a escolha do meio adequado, do meio específico. Quando a gente olha para o Código de Processo Civil, nós observamos muitas possibilidades. Às vezes, para resolver um problema, nós temos várias respostas, várias saídas. Então, nos cabe, e às vezes não tem nada a ver, né? Tem coisas que servem para
algo específico e não serve para outras situações. É muito importante que nós façamos a escolha adequada, específica para aquilo que eu quero, para o resultado esperado. Então, o que eu tenho que entender, né, quando eu falo sobre isso? Você já sabe que nós temos 3 grandes modalidades de execução: para pagamento, para fazer ou não fazer e para entrega de coisa. Então, eu preciso parar para pensar, bom, o meu título executivo, que você já sabe que a execução ela precisa ser construída a partir de um título executivo. Calma aí que tem gente na sala de espera aqui. A gente já sabe, né, que o nosso título executivo ele precisa ser construído a partir que nossa execução, perdão, ela precisa ser construída a partir de um título executivo. Então eu olho para o meu título executivo e diante dele eu penso o seguinte: esse título executivo que eu observo, ele me garante o quê? Qual é a obrigação, né, líquida, certa e exigível garantida por este título executivo? Então, este título ele me garante uma quantia, ele me garante um bem, ele me garante algo a ser feito ou que deva não ser feito. Quando eu identifico qual é o objeto do título executivo, a partir disso eu faço a escolha da modalidade específica. Essa é a ideia, né, do modelo da especificidade. Então, se o meu título executivo ele me garante um valor em dinheiro, eu preciso fazer uso da execução para pagamento de quantia. Se esse título executivo me garante uma moto, então eu preciso fazer uso da escolha, né, da execução para a entrega de coisa certa. Se esse título executivo me garante que o indivíduo tem que construir um muro na minha casa, um canil na minha casa, então eu vou ingressar com uma ação de execução para a obrigação de fazer. Então é muito importante nós entendermos que execução não é execução sempre, no sentido de que toda execução é igual, tá? Nós não temos todas as execuções de maneira igualzinha. Nós temos inclusive prazos diferentes dentro dos processos executivos, dependendo da sua modalidade. Então, é fundamental identificarmos qual o modelo que vai, de fato, responder aquilo que nós estamos buscando. O André colocou aqui, qual o benefício, né, dessa execução e cumprimento de sentença ser transformada em perdas e danos? Qual será a vantagem do credor? Aqui, André, a gente vai partir do seguinte pressuposto, né, que o interesse do exequente, e a gente sempre pensa no exequente na figura do credor, porque ele tem algo a receber, né? Ele é de alguma maneira credor. O interesse do credor é sempre que a obrigação seja prestada a ele. Sempre o interesse do credor é que a obrigação seja satisfeita. Então, não faz parte do interesse direto do credor a transformação da obrigação em perdas e danos. Mas quando o próprio CPC prevê essa hipótese de transformação em perdas e danos, é justamente nas hipóteses, justamente para não permitir a hipótese do credor ficar a ver navios, naquela situação de ganhar e não levar, sabe? Essa transformação em perdas e danos, ela tem muito mais sentido, André, quando a obrigação é para fazer ou não fazer, ou para entregar ou dar coisa. Se é uma obrigação em dinheiro, o cara lá tem que pagar, por exemplo, R$ 5.000. Eu converto em perdas e danos, ele vai continuar tendo que pagar. Se ele não me pagou 5, não é transformando em perdas e danos que ele vai me pagar. Então aí realmente eu vou estar lascado. Agora, essa transformação em perdas e danos, ela tem sentido quando o título me prevê o direito de pôr as mãos em uma moto. E aí a moto não existe mais, né? O devedor deu fim com a moto, vendeu, e aí o comprador já vendeu, e eu não sei mais. A moto é aquelas, virou bambu, sabe? Aquelas motos sem documento, e eu acho que eu não vou mais conseguir recuperar. Ou a moto existe, mas ela está em péssimas condições. Eu quero uma moto, mas uma moto nas condições previstas, não quero uma moto em péssimas condições para eu pegar e ter que reformar. Então, aí tem sentido eu transformar isso em perdas e danos, porque o objeto, né, que seria o objeto desejado na execução, é um objeto que eu não vou mais conseguir, ou porque ele não existe, ou porque a parte
destruiu, né, e ele existe, mas em condições muito precárias. Nesse sentido que vem a vantagem da transformação em perdas e danos, né, que é o que fala o 499, né, que está aqui no seu material. Olha o que ele diz. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer, então isso tem que partir do próprio credor, ou, se impossível, a tutela específica. E aí entra esses dois casos que eu comentei contigo. O bem, objeto da execução, não se encontra mais da maneira como está previsto, né? Ou então o bem não existe mais. Ele se perdeu, ele foi destruído, enfim. Então, aí, para não deixar a pessoa absolutamente sem nada, eu faço essa conversão. Mas, de novo, né, se for uma execução para pagamento, que é a maioria delas, essa conversão não vai ter muito efeito. Jéssica, só tem agora, nesse instante, apareceu a Elidiane. Só. Não tem ninguém na sala de espera. Daí, se tiver mais alguém... Ah, tá. É que ela acabou de entrar, tá? André, você entendeu essa situação da transformação em perdas e danos? Ah, tá. Beleza, Felipe. Mas você sabe se ele ouviu a explicação? Daí, tá. Quando ele voltar, você me avisa, porque daí eu comento de novo. Eu vi que você perguntou aqui também, Felipe. Professor, se for converter a obrigação de dar um veículo em perdas e danos, o valor é o valor integral do veículo? Boa pergunta. Essa conversão em perdas e danos, ela tem o valor da coisa como nosso ponto de partida, tá? Eu posso ter na apuração dessa perdas e danos a inclusão de um extra, porque às vezes nessa conversão, além do valor do bem, eu tive outros prejuízos com isso. E isso pode ser embutido. Eu não vou conseguir, por exemplo, não sei se isso também faz parte do seu questionamento, Felipe, incluir um dano moral. Não, porque daí essa discussão sobre a existência do dano moral, ela pertence a uma ação de conhecimento. Então, isso não. Mas a gente pensa assim, na conversão, o meu ponto básico é o valor da coisa, o equivalente àquilo, devidamente corrigido, atualizado, tudo certinho. Mas eventuais prejuízos que possam ter sido demonstrados ao longo da ação, eles podem embutir o valor dessa perdas e danos, mas isso não comporta, nesse momento, por exemplo, uma indenização por dano moral, tá? Então, a gente não consegue incluir uma indenização aqui, porque daí, para isso, eu teria que ingressar com uma ação por dano moral e aí discutir por meio de uma ação de conhecimento e tornar conhecido uma sentença que reconheça essa possibilidade de dano moral. Beleza, Felipe? O professor, Oi. no caso de um veículo, ele vai seguir o valor de tabela, mas se você fazer vamos supor, algumas modificações no veículo que acabou elevando o valor dele, Boa pergunta. você... Vamos falar, vamos conversar sobre isso. Bom, regra geral, tabela. Isso é fato. Mas, dentro dessa reflexão que você nos trouxe, Wellington, qualquer modificação, gastos que acrescente ao valor do bem que eu fiz, isso precisa estar comprovado. Então, se, por exemplo, no meu contrato foi previsto um veículo sendo identificado, tudo o que eu fiz, demonstrando que isso tornava ele um veículo especial, de um valor maior, isso pode ser considerado. Isso pode ser considerado, isso é fato. Então, eu consigo, sim, incluir esses gastos que eu tive no bem, desde que eu comprove que esses gastos eu fiz, eles foram objeto, inclusive, da obrigação inicial, da contratação inicial. Então, fez parte essa previsão. Não foi simplesmente um gasto que não era... Por exemplo, porque às vezes, um exemplo simples, assim, né? Vou te dar uma situação. Vamos pensar que eu
vou comprar um carro. E aí eu verifico que o vendedor do carro que eu estou comprando, ele colocou suspensão a ar no carro. E isso tem um valor embutido. Só estou pouco me lixando para suspensão a ar. Eu não gosto de carro rebaixado. E para mim não está nem aí. Eu só gostei daquele carro pelo estado dele geral de conservação. Mas para mim a suspensão a ar é o de menos. Para mim eu estou absolutamente indiferente. E não aceito pagar mais por causa de suspensão a ar, porque para mim você pode até arrancar esse negócio e coloca a suspensão original. E aí o vendedor fala: não, tá bom, te entrego por esse valor e vai com essa suspensão aí mesmo a ar, por mais que eu tenha gastado, preciso vender. Aí fazemos o contrato, ele não me entrega. Eu ingresso com a ação, por exemplo, né? Ou para ficar mais fácil ainda dentro do seu exemplo, Wellington, ele me entrega o carro e eu estou usando, eu passo o carro para frente, mas eu acabo não pagando ele. E aí ele ingressa com uma ação contra mim, usando o contrato, pedindo o carro de volta, porque eu descumpri o contrato, não fiz o pagamento. Eu falo: ó, o carro não está comigo, já passei, não sei com quem está. Já vendi faz tempo, logo que eu comprei, e a gente não consegue achar o carro. Ele vem e converte em perdas e danos, mas ele não quer o valor do carro. Ele quer o valor do carro somado à suspensão a ar. Não comprei, não paguei valor de carro com suspensão a ar. Você colocou, o problema é seu. Então, essa verificação ela precisa ser feita, né? Essa benfeitoria, né? Isso que foi realizado no veículo, no bem, qual seja ele qual for, ele fez parte da negociação? Se fez, tudo bem, eu incluí. Se não fez, eu não consigo colocar. A gente vai ter um outro problema em relação à FIP, Wellington, para carros antigos, né? Porque a FIP não atinge carros antigos. A gente não consegue ter uma noção de veículos antigos em relação ao valor. E a FIP não é parâmetro para carro de colecionador. Aí não vou seguir. Primeiro, porque às vezes a FIP não vai nem chegar no ano do carro, né, o que acontece muito em carros antigos. E segundo, porque aí quando eu penso em veículo de colecionador, existem outras questões. Então aí o ponto de partida será o valor do próprio contrato. E se é, por exemplo, um contrato que já está há um tempo e hoje tivemos uma mudança desses valores, você faz uma busca em sites dos valores em que esses veículos estão sendo negociados, estão sendo vendidos. Tudo isso pode ser objeto da discussão. Entendeu, Wellington? Sim. André, você ouviu a minha explicação sobre a sua pergunta? Beleza, entendeu? Beleza. Então, vamos seguir. Próximo, né? Próximo princípio, responsabilidade objetiva. Esse é um princípio bem importante e pouco usado, tá? Pouco usado mesmo. Eu não tenho visto, não costumo ver advogados do devedor, do executado, fazendo uso desse princípio. Não tenho mesmo, tá? E é uma circunstância em que ele poderia ser utilizado. Qual é essa questão do princípio da responsabilidade objetiva? Não sei se você já estudou responsabilidade civil, já teve responsabilidade civil? Ou está tendo, não sei. Já teve. Já teve. Semestre passado com a Renata. Foi online, então, né? Ok. Então, você certamente viu a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. É a principal divisão que nós temos nos conceitos entre objetiva e subjetiva. De uma maneira muito tranquila, né, e sucinta, a responsabilidade subjetiva ela é construída a partir da apreciação de culpa, né? Então, eu aplico responsabilização de acordo com a participação do indivíduo no resultado danoso, né? Então, eu analiso se a pessoa que causou o dano ela agiu de maneira negligente, imprudente, se ela é imperita, enfim. Essa é a subjetiva, aquela que analisa a culpa do que participa, né? E a objetiva?
A responsabilidade objetiva só analisa conduta e resultado e dano. Essa análise de culpa, ela é ignorada na responsabilidade objetiva. Não importa se houve negligência, imprudência ou imperícia. Na responsabilidade objetiva, nós temos a aplicação da teoria do risco. Ou seja, a pessoa, ao se enquadrar em determinadas situações, ela assume um risco de, se der merda, ela paga. Ah, professor, mas ela não teve culpa, o problema é dela. Ela sabia desse risco quando ela quis participar dessa atividade, né? Quando ela quis exercer essa atividade. A gente observa isso claramente nas relações de consumo, em que o fornecedor, né, o comerciante, ele não é obrigado a fornecer aquilo. Entende-se que quando ele opta em fornecer alguma coisa, ele embute na previsão de lucro essa análise de risco. Ele faz essa análise de risco e, consequentemente, se der algum problema, ele vai responder por isso. Tendo ele tido culpa ou não. Tendo ele tido culpa ou não. O Felipe colocou aqui, esse princípio daria para usar onde a pessoa não teria condições de pagar? Como assim? Estou tentando entender, assim, Por exemplo, a pessoa não tem dinheiro para pagar a dívida que ela contraiu. Aí ela diz, usa a responsabilidade objetiva para justificar o não pagamento? Só me explica. Ela compra algo e não tem dinheiro. Ela fala que mais para frente vai ter. Então, e acaba não conseguindo. Ok, mas daí e a questão da responsabilidade objetiva? A ideia da pessoa comprar e não ter, eu entendi. Ah, entendi. Não cola. Aí não. Porque o que acontece? A ideia da responsabilidade objetiva, Felipe, ela não autoriza também o enriquecimento ilícito. A gente tem que se lembrar que existem aqueles atos unilaterais de contratos, que é aquele enriquecimento enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito, né? E tem outros, agora de cabeça me fugiu os demais. Mas enfim, o nosso foco aqui é o enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? É algo que não... Pagamento indevido também é um. Enriquecimento ilícito é algo que não pode acontecer. O direito nunca vai proteger o enriquecimento ilícito. Lembre-se que não há problema algum na pessoa enriquecer, na pessoa ascender, né, economicamente. O problema é se ela ascende economicamente de maneira ilícita, de maneira irregular. O direito entende que enriquecimento ilícito é quando a pessoa recebe algo sem qualquer razão, sem justa causa para ter recebido. Isso seria um enriquecimento ilícito, sem ser uma hipótese de doação, é claro. E também é enriquecimento ilícito quando a pessoa adquire algo e não paga por aquilo. Por quê? Porque ela está aumentando o seu patrimônio ao adquirir alguma coisa. Eu tenho um acréscimo patrimonial, seja ele ainda que irrisório, mas existe um acréscimo patrimonial e existiu a diminuição patrimonial do outro. Então, ao fazer isso, eu assumi uma obrigação. Se eu fico com aquilo e não pago por aquilo, eu estou indevidamente com aquela coisa. Então, isso é um enriquecimento ilícito. Então, não é possível fazer uso da ideia da responsabilidade objetiva do tipo, o fornecedor assumiu o risco de ter pessoas adimplentes e pessoas inadimplentes, porque a inadimplência faz parte do dia a dia. Então, por causa disso, eu simplesmente não vou pagar. Não, isso não é uma justificativa razoável. Claro que eu estou falando isso, Felipe, no âmbito teórico, mas na prática, no fundo, é isso que vai acontecer, por pior que seja. E aí a pessoa vai ficar devendo pelo prazo prescricional, ela vai ficar devendo, e depois a dívida vai prescrever. E aí, no final das contas, infelizmente, acabou isso, né? A pessoa, quando vende para alguém, assumiu indiretamente o risco de levar o calote, né? Infelizmente, o direito não protege, mas o problema é que, do outro lado, eu tenho a prescrição, que
vai acabar trazendo esse efeito na prática, né? Você coloca aqui também, nesse caso, devolvendo o que foi adquirido, né, se a coisa estiver intacta. Cessa tudo no caso? Não, não cessa. Não podemos nos esquecer que direito de arrependimento, isso seria uma forma de direito de arrependimento, ele não é um direito previsto, em regra, no nosso ordenamento. O arrependimento ele é previsto, em alguns casos, dentro do Código de Defesa do Consumidor, em 7 dias, quando a compra ocorreu fora do estabelecimento comercial. Se eu fui na loja e comprei, não há direito de arrependimento, mas é claro que é possível que o fornecedor aceite. Mas aí nós temos um acordo. No acordo, tudo é possível. O que o comprador não pode é achar que comprei, não dou conta de pagar, eu devolvo e ele é obrigado a aceitar. Não, ele não é obrigado a aceitar. Tá? Porque direito de arrependimento não é um direito que faz parte, de maneira geral, das garantias que o direito civil nos fornece. Tá? Então, se eventualmente o credor, né, nesse caso, aceitar receber de volta, aí tudo bem. Mas daí no acordo tudo é possível. Seria possível, então, entrar com uma ação de danos morais? Quem entrar com uma ação de danos morais? O devedor ou o credor? O credor. Eu acho que aí, Felipe, vai depender muito do caso concreto. Por exemplo, qual é a circunstância do não pagamento? O simples inadimplemento, por si só, não gera dano moral. O que pode gerar dano moral é a conduta do devedor diante do inadimplemento. Então, se o devedor tem uma postura de passar na frente da loja do credor provocando, tirando sarro, fazendo postagem com a coisa comprada e falo, devo, não nego, pago quando puder, desdenhando, aí eu acho muito fácil conseguir um dano moral. Agora, se ele simplesmente não consegue pagar, deve, e fica na dele, a dívida por si só não gera dano moral. Tá? Da mesma maneira como a cobrança por parte do credor para o devedor não gera dano moral, mas a cobrança vexatória gera. Então, aí vai depender muito do caso concreto. Entendeu, jovem? Beleza? Então, vamos lá. O que é essa ideia da responsabilidade objetiva, né? Que vocês estudaram tanto no âmbito da responsabilidade civil. Quando o credor pratica, né, atos expropriatórios que atinjam o devedor, caso isso seja desfeito depois no processo, o credor pode ter que indenizar o devedor. De novo, né? O credor ingressa com a execução, existe um título, e aí, diante dos desdobramentos da própria execução, eu tenho ali a interferência no patrimônio do devedor, de alguma maneira, bloqueando dinheiro, bloqueando um bem, enfim, fazendo alguma coisa. Aí o processo continua, e durante o processo percebe-se que a obrigação não existia mais, que o título tinha um problema, e aí, por conta disso, aquele bloqueio, aquela constrição é desfeita. Se o devedor teve prejuízo, e somente se teve prejuízo, é claro, não é automático isso, né? Se o devedor teve prejuízo, ele tem direito de ser indenizado pelo credor. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Ah, mas o credor não teve culpa. Ele acreditou que estava tudo certo, problema dele. Ao fazer o pedido, os requerimentos dos atos expropriatórios, ele está assumindo um risco. Se lá no final tudo mudar, pode sobrar uma bucha, uma bomba para ele. Estamos aqui com 1 minuto, vou fechar, a gente já volta e eu vou dar um exemplo sobre essa figura do 7 da responsabilidade objetiva. Tá? Já voltamos.